Volume 560 do Histórico. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. E os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, ceifando a vida dos pensadores. E o AIDS e o câncer são epidemias da natureza. A fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Por falta do alimento do pensamento, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todo esse desequilíbrio que está se passando pelo mundo afora. A causa é a mudança de fase que ninguém sentiu, por estar vivendo contra a natureza. E quem está vivendo contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E o AIDS e o câncer é uma epidemia da natureza. E por isso o pensamento dos pensadores não encontra remédio para destruir essas moléstias, porque é uma epidemia da natureza. E causou terremotos no Rio Grande do Norte, e causou enchentes de ficar em casas submersas. Causou terremotos, furacão, tufão, tornados, maremotos, seca de matar, frio de matar. Até no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Enchentes por vários países do mundo, de ficar em casas submersas e os maltratos da natureza. Porque o pensador perdeu o direito de viver. Porque acabou a fase do pensamento e a natureza arrochando os pensadores. Muitos aguentam os arroxos da natureza, outros não, e acabam se suicidando. Esses arroxos são advertências da natureza para que todos passem a raciocinar. Porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia que vai desmaterializar o raciocínio. E que depois dele desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer. Dormem até com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque não estão aguentando os arroxos da natureza. Terminou a fase do pensamento e perderam o direito de viver. E por isso está se passando no mundo inteiro essas infinidade de desastres e essa infinidade de doenças. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade para, depois de bem preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, estão aí na categoria de bicho racional e na categoria de bicho irracional, porque são carnívoros, são canibais. Todos os bichos gostam de carne. E de forma que estão ligados nessas duas energias em transformação, o pensamento e a imaginação. E se transformam para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas energias em transformação. São energias que se transformam de uma classe para outra, de um ser para outro. Hoje todos que passaram a se conhecer costumam a dizer
É verdade. Deus não esqueceu de seus filhos por ver o grande sofrimento que se passa no mundo inteiro, devido aos seus filhos estarem sendo destruídos por essas infinidades de desastres que se passam pelo mundo inteiro. E o artifício é o causador de tudo isso, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida do pensador. O magnético é quem comanda o pensamento. E por o magnético comandar o pensamento, o hospício está cheio de loucos. Porque o magnético é o mal puro, é o puro mal. E assim vem o mundo, todos sofrendo, todos penando, e ninguém sabe por quê. Por quê? Porque não sentiram as mudanças naturais da natureza. A causa de todo sofrimento no mundo é porque não sentiram as mudanças de fase naturais da natureza. Essa aqui é a causa de todo sofrimento que existe. Porque não sentiram as mudanças naturais da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças naturais da natureza. O artifício é que é o culpado de tudo isso. Porque julgavam que a vida era essa mesmo e achavam que o artifício estava certo. O certo é toda a humanidade estudar a cultura racional para desmaterializar a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O certo é esse, porque o natural de todos é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Esse aqui é o certo, voltar ao seu verdadeiro estado natural. E a mecânica racional voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque muitos falam em racional e não sabem o que é racional. Muitos usam a palavra racional como se soubessem o que ela fosse. Racional é puro, limpo e perfeito. A vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela na cultura racional. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, ceifando a vida dos pensadores. E o AIDS e o câncer são epidemias da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E muitos que dormem até com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque quem não raciocinar está perdido. Vai se transformar para as classes inferiores e correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. E de forma muitos estão fazendo por onde? Porque todos querem parar no mundo de sua raça. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E a fase do terceiro milênio, que é uma das fases brilhantes da natureza, é a fase onde todos vão passar a se conhecer, saber quem são, saber de onde vieram, saber para onde vão, saber para onde iriam, se não passassem a se conhecer. É uma fase brilhante da natureza do terceiro milênio. Hoje a felicidade bateu na porta de todos que passaram a se conhecer, porque sabem que não existe mais morte, sabem que por conhecerem o seu verdadeiro estado natural, vão mudar para o seu verdadeiro estado natural de uma vida para outra, de um ser para outro.
que é ser um ser de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E só isso é uma felicidade completa, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje, todos que passaram a se conhecer batem no peito e dizem: eu sou feliz porque passei a me conhecer. Sei quem sou, sei de onde vim, e sei para onde vou e sei para onde iria se não passasse a me conhecer. Para onde iria? Iria para as classes inferiores, para ver que todos que passaram a se conhecer estão no caminho da felicidade eterna, e a felicidade eterna é o tudo da vida de todos. Agora, como estavam vivendo aí nesse embusteirismo grosseiro, com essa vida simbólica, provisória e passageira, e vivendo todos os pensadores desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê assim era, ninguém sabia dizer o porquê todos assim são, ninguém sabia dizer de onde vieram e para onde vão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Desconhecido do porquê todos assim são, de onde são e de onde todos vieram, e para onde todos vão e para onde todos irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores, que está por conta dos pensadores. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a se conhecer e conhecer a vida. Hoje o triunfo racional está despontando para a verdadeira felicidade de todos que passaram a se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o que é cultura racional e sabem falar sobre cultura racional. E quem sabe falar sobre cultura racional empolga aqueles que vivem desconhecidos desse mundo, empolga todos os pensadores de ouvirem uma conferência do que é cultura racional, que vão saber que o pensamento está falido e que todos os feitos pelo pensamento e a imaginação, estão a caminho da falência. E empolga todos os pensadores, porque na cultura racional não existe morte. Morte só existe para os que vivem desconhecidos de si mesmos, que vivem pensando e imaginando. Para quem conhece cultura racional, sabe que muda de uma vida para outra, de um ser para outro, de animal racional para o corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. É uma mudança que todos fazem de uma vida para outra, mudando de uma vida para outra, aonde passaram a ser corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, e isso empolga os pensadores. Todos passarão a conhecer o que é cultura racional, porque é do interesse de todos os pensadores, interesse próprio, o se conhecer. Porque é triste aquele que vive desconhecido de si mesmo, porque estão ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformações, que se transforma da categoria de animal racional para a categoria de irracional. E é triste viver como animal irracional. A lei é do mais forte. O mais forte domina o mais fraco. Essa é a lei da bicharada do chão. O mais forte se alimenta com os mais fracos, porque a lei é do mais forte. E assim é toda a bicharada do chão. São antropófagos, e por isso tem os urubus comedores de carniça, que são antropófagos. E quando a pessoa estiver na categoria de urubu, se transforma da categoria de animal irracional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer dão graças a Deus. A fase do pensamento terminou em 1935, e por isso todos os feitos pelo pensamento e a imaginação, estão todos a caminho da falência,
porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. E por isso que está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas como a AIDS destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Hoje quem pensar e imaginar está perdido, porque não sabe aonde vai parar. Se soubesse, não pensava e nem imaginava. E o Senhor soubesse, sempre chega atrasado. Hoje todos têm que raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque no raciocínio está a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, que é todos concordando com todos. E assim é o mundo, que todos os encantados não sabiam dizer o porquê de si mesmo. Todos os encantados não sabiam dizer o porquê todos assim são. Todos os encantados não sabiam dizer de onde vieram e para onde vão. Todos os encantados não sabiam dizer de onde são. A maior autoridade do mundo é o raciocínio. Esse aqui é a maior autoridade do mundo, porque é a razão da vida e da vida eterna, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, para ver que todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje, se quiserem viver, tenha que desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A morte não existe para quem é racional, porque quem é racional sabe como voltar para o seu estado natural, sabe como mudar para o seu estado natural e sabe como é feita essa mudança. Que esse habitante do mundo racional está materializado na glândula pineal e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Volume 561 do Histórico. A falência do pensamento, porque tudo que o pensamento e a imaginação fez está tudo a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento e da imaginação, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Está fazendo 53 anos. Existe o primeiro mundo que deu consequência a este mundo deformado em transformação. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E por isso são tipos de animal racional, devido a essa glândula que está materializada no istmo do mesencéfalo. E todos querem ir para o primeiro mundo, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.
porque são energias puras, limpas e perfeitas. E por isso estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo com a cultura racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, porque são de raça racional. E por isso todos têm raciocínio. Depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia, ela está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Para ver que não são daqui do chão. Nasceram do chão porque ficaram deformados. Nasceram do chão como um vegetal qualquer. E por isso estão vegetando aí até hoje. Vegetando porque estão ligados na energia elétrica e magnética, essa energia em transformação que se transforma de uma vida para outra, de um bicho para outro, porque estão ligados nessas duas energias em transformação, que se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho irracional. É por isso que muitos andam até com os livros debaixo do braço, porque não querem mais perder tempo, porque não querem ser animal irracional. Hoje todos estão ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação, estão arriscados a se transformar em bicho irracional. Porque são duas energias em transformação. Se transformam de uma classe para outra. São bichos do chão, por quê? Porque são carnívoros, como todo bicho é carnívoro. São canibais civilizados, matam os animais. Depois de mortos é que estão preparados para se alimentar. Hoje todos já passaram a se conhecer, botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. São canibais civilizados. Agora, depois que todos passaram a raciocinar, mudará toda essa situação angustiosa. E por isso muitos vivem porque têm vida, mas não que tenham prazer de viver. Porque o sofrimento é horroroso. Estão arriscados a essa infinidade de moléstias que acabam matando as criaturas. Como câncer, como AIDS, são epidemias da natureza. E por isso os pensadores não encontram recursos no pensamento para destruir essas epidemias. E a natureza muito que vem arrochando os pensadores para parar de pensar e passar a raciocinar. E muitos já estão vendo que pensar não adianta, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, é a energia racional. É a energia que leva todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão aflitos para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando esta vida de matéria. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos já passaram a se conhecer, que já estão com o raciocínio já bem desenvolvido, estão equilibrados porque o raciocínio equilibra a humanidade. Se a pessoa é ruim, passa a ficar boa. E muitos detentos que já foram absolvidos estão nas ruas fazendo a propaganda do conhecimento racional, porque sabem e veem que ali está a salvação da humanidade. E a natureza muito que vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo, para depois que todos estiverem bem lapidados, conheçam a fase da racionalização dos povos, conheçam o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Assim é o terceiro milênio.
e muitos estão ainda fanatizados pelo espiritismo, fanatizados pelas seitas, religiões e doutrinas, e por esses deuses e por essas bíblias que são diferentes umas das outras. Porque cada povo criou o seu Deus diferente uns dos outros, porque cada povo criou o seu Deus. Outros deram para o baixo espiritismo. O baixo espiritismo é que é o certo, porque ninguém tem espírito no corpo. Se a pessoa tivesse espírito no corpo, não mataria outro escondido, porque o espírito da pessoa vinha, se comunicava com a família e dizia quem foi o matador. A nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir os espíritos misteriosos que pensador nenhum descobre. O espiritismo é um embusteirismo grosseiro, adotado por pessoas grosseiras, ou por pessoas sem cultura nenhuma. O espiritismo foi feito para a lapidação dos pensadores. É uma verdadeira lapidação, porque cada qual quer se apresentar melhor. Se apresentam com fantasias bem ornamentadas. A falência do pensamento, porque tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está tudo a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento e da imaginação, porque terminou a fase do pensamento em 1935, está fazendo 53 anos. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, matando os pensadores. Essa infinidade de doenças novas matando os pensadores. E essas infinidades de males naturais da natureza matando os pensadores. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viver artificialmente. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disso. E por isso houve essa grande seca no sul, a ponto de não ter água para beber. E essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitos pássaros aquáticos, e muitos bichos porque não tinham água para beber. E no Rio Grande do Norte, até tremores de terra, e na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. A fase hoje é racional, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, a energia do desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E é tudo mais ou menos muito bem, mas depois que a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso a natureza vem castigando os pensadores de todas as formas e maneiras. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro matando os pensadores. Essa infinidade de doenças matando os pensadores e essa infinidade de males naturais da natureza matando os pensadores, porque não há efeito sem causa. Tudo existe uma causa, todo feito existe uma causa. E é por isso que aí está o terror destruindo a humanidade. A causa, a fase do pensamento terminou. E por isso entrou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque o pensador perdeu o direito de viver, esta é a causa justa e certa, porque não há efeito sem causa. Por isso está aí a era do fogo, e passando por essa fase triste de salve-se quem puder e se puder.
Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, e botando o livro debaixo do travesseiro para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que estudando a cultura racional essa energia se desmaterializa. E depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, que é o seu corpo, e com o seu progresso de pureza. Para ver que a vida chegou no seu fim. E por isso quem está ligado à energia elétrica e magnética está ligado à energia das transformações e se transformará para a categoria de bicho irracional. E já vivendo como todos vivem, como bichos uns contra os outros, e destruindo uns aos outros, porque é assim que os bichos vivem. E todo bicho não tem sossego. Uma hora está zangado, outra hora está aborrecido, outra hora está triste, devido ao pensamento e à imaginação, que são duas máquinas de destruição. Por isso os pensadores são desequilibrados. Se não fossem desequilibrados, viviam bem, não mal, não havia crimes, nem desgraça. Por o pensador viver desequilibrado, é que onde está o pensador está a desgraça formada. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque aqui na Terra não dá mais para viver. E para voltar para o seu verdadeiro estado natural, é preciso desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna, por estarem no seu verdadeiro estado natural e com seu progresso de pureza. Quem passou a se conhecer está fazendo tudo para conhecer a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Enquanto no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e na discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo e com todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, depois que temos um conhecimento desse, da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, ninguém quer mais saber da matéria, porque a matéria perdeu prestígio por estar fora do seu verdadeiro estado natural e por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a matéria é um embusteirismo grosseiro, admitido e adotado por pessoas grosseiras. Por isso se tornaram materialistas. Todo grosseiro é materialista. Só vive para a matéria, nesse estado simbólico de vida provisória e passageira. Porque a matéria é um simbolismo puro. E esse estado é bem desagradável para quem é de matéria. Mas os materialistas deram tanto prestígio à matéria, como se a matéria fosse uma coisa verdadeira, nem lendo que a matéria é um ser simbólico, simbolismo puro. Nem vendo que a matéria é um ser simbólico, simbolismo puro. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. O valor da vida está na energia que está materializada na glândula pineal. Aí está o valor da vida, por ser a vida eterna. E que essa energia é somente desmaterializada pela cultura dela, pela cultura racional. Depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que só é desmaterializada através da energia racional e da cultura do seu verdadeiro estado natural.
Há milhões de milênios que a natureza vem lapidando todos, preparando todos para conhecer a fase do terceiro milênio, que é essa fase comandada pela energia racional. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque a matéria chegou ao seu fim como chegou o fim da morte, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos, vivem, bem dizer, em festa. Como de fato, depois que todos passarem a se conhecer, é festa e mais festa pelo mundo inteiro, festejando o conhecimento de cultura racional e a sua volta ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegamos ao fim dessa lapidação, até que enfim vamos deixar a matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, esse mundo tinha o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque a matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. E por isso existe a morte, porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. Esse progresso da degeneração, que para minguados todos estão indo, porque tudo que degenera diminui com o tempo, desaparece. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria chegou no seu fim, como chegou o fim da morte, porque passamos a conhecer na cultura racional o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Volume 562 do Histórico. A falência do pensamento em 1935 terminou a fase do pensamento. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza causou o desequilíbrio dos pensadores, e a falência moral, física e financeira dos pensadores, e a liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e o desequilíbrio da juventude, que criou um vazio dentro de si mesmo e passaram a usar tóxicos. E os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho da liquidação. A pessoa está ligada nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação, como o bicho racional, e se transforma porque está ligada a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E se transforma para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia de bicho, porque estão ligados nessas duas energias, pensamento e imaginação, que se transformam de uma classe para outra. De bicho racional, por serem carnívoros, para bicho irracional. Tanto o irracional é carnívoro, como o bicho racional também é carnívoro. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem está vivendo artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por viverem artificialmente. E todos engambelados com o artifício. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão procurando voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, porque estão aí no chão, mas não são daí, porque são do primeiro mundo. Por isso está aí a energia racional, que é a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional,
com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza vem apertando todos os pensadores. Por isso a vida está preta. A vida está ruim para todos. Vem apertando os pensadores para que eles passem a raciocinar. Porque raciocinando tem a faculdade de voltar para o seu verdadeiro estado natural. E muitos pensadores pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Muitos pensadores pensam assim, que a vida é essa mesmo. Principalmente os materialistas pensam que a matéria tudo é e quando a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Destruídos pelas doenças mortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está vivendo num mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estamos aí nessa classe de bicho racional. Bichos sim, porque são canibais civilizados. São verdadeiros urubus que matam para depois se alimentar. Depois da caça quase estragada que passam a se alimentar. Assim como o queijo. Depois que o queijo dá bicho é que está bom. Está preparado para poder se alimentar. E assim são as caças. Depois que estão quase estragadas é que estão prontas para assar e se alimentar. Hoje todos que já passaram a se conhecer já vivem diferentes, porque são canibais civilizados, canibais racionais. O mundo há muito entrou na era do fogo. Tudo é resolvido com a arma de fogo. Todos são rendidos por armas de fogo. Porque entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E hoje é assim. Quem tem mais arma de fogo é que vence as guerras. Por isso aí estão os assaltos. Essa grande roubalheira, que é assaltos a bancos todos os dias. Tudo por causa do dinheiro. Estão usando o dinheiro por não saberem o que é o dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma invenção dos selvagens atrasadões, implantando a selvageria no meio dos civilizados. E por causa do dinheiro as guerras não cessam, cada vez aumentam mais. Se mata por dinheiro, se trai pelo dinheiro, implantando a selvageria no meio dos civilizados. Porque o mal da humanidade é adotar o dinheiro como elemento de prestígio. Invenção dos selvagens atrasadões imperando no meio dos civilizados. Hoje os ricos querem ficar pobres para não perder a vida. Cortam até dedos das criaturas para roubar os anéis de brilhantes. Arrancam brincos de valor das criaturas. Uma desumanidade sem precedentes. Arrancam colares dos pescoços das criaturas. E tudo isso pode terminar, depois que todos passarem a raciocinar, tudo isso terminará. Porque o raciocínio faz a união das pessoas e o pensamento divide as pessoas. Porque no pensamento cria os atritos criam os conflitos, por isso as guerras não cessam. O pensamento é conflitante. Aí vai conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que nunca existiu e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio, todos concordando com todos.
E a natureza cobra, e muito bem cobrado, todos esses desajustados. Os desajustados se transformam em bicho irracional, para ver que a cobrança é feia. E é por isso que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que a humanidade passe a raciocinar. E o arroxo que a natureza vem arrochando os pensadores, para que os pensadores tomem um rumo verdadeiro da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, e que se transformam, por estarem ligados às duas energias em transformação, para bicho irracional. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que o mundo está passando por esse inferno todo, por estar na era do fogo, na era do átomo, por os pensadores estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Quando os pensadores passarem a se conhecer, todos esses males da humanidade terminarão, porque todos os pensadores passaram a se conhecer. Mas o fanatismo impera no mundo inteiro, não deixa os pensadores se conhecerem, porque estão muito agarrados à matéria e às ideologias fascinantes, cativantes. E de forma que todos os pensadores vivem torturados por todos os sofrimentos horrorosos e pavorosos, não vivem bem, vivem mal. Para ver que a vida agora mudou muito, porque está aí o desencanto da humanidade. E no desencanto está a verdadeira salvação da humanidade. Era o que estava faltando na matéria. Desencantar de todas as amarguras porque passou a se conhecer. Sabe que raciocinando vai bem porque está ligado à natureza. E pensando vai mal porque a fase do pensamento terminou. Para ver que a vida parecia ser o que não era, parecia ser boa, somente na aparência só. A vida de matéria é ruim, por isso todos são sofredores e mortais, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E assim está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje, na fase racional, todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, porque é a fase do terceiro milênio, onde a energia elétrica e magnética preparou a humanidade com a lapidação do passado, para depois de bem lapidados estarem prontos para conhecer o segmento. Para ver que a natureza trabalhou bastante para que todos passassem a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje o mundo atravessa a maior crise de sua existência, porque a fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. No mundo inteiro, essa infinidade de doenças destruindo os pensadores, essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. Estão vendo aí que o pensamento terminou porque sua fase terminou. E por isso as coisas desandaram todas para pior, tudo piorando cada vez mais até todos conhecerem a cultura racional. Porque enquanto não conhecerem a cultura racional, toda a humanidade vai de mal a pior. Enquanto pensarem e imaginarem, vão de mal a pior, porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento, da desmaterialização da energia, que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo.
e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E assim está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E por isso terminou a morte, porque todos agora sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer. E a matéria, por ser feita do líquido, do sêmen, se transforma em líquido, se transforma em água, porque a matéria é feita da água, é feita do sêmen, que é um conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, por estarem ligados a essas duas energias do chão, energias essas em transformações. E por isso tudo se transforma para uma vida inferior. A vida inferior é a vida de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias do chão, energias em transformações, porque tudo nelas se transforma de uma vida para outra. E por isso estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E podem deixar de serem assim, passando a se conhecer, conhecendo a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é saber como voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é e o artificial nada é. O artifício termina em nada e se transformando para as classes inferiores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está mais aguentando o peso da vida da matéria, que está insuportável de aturar. Tudo isso porque o pensamento está falindo, e a causa é porque terminou a sua fase em 1935. Em 1935 entrou a fase da desmaterialização do raciocínio, e por isso a anarquia está brilhando em todos os lugares. Ninguém está mais entendendo. Todos estão vivendo desentendidos de si mesmos porque estão pensando. E a fase do pensamento terminou em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver porque a sua fase terminou. E por isso está aí a falência do pensamento, tudo indo para pior cada vez mais. Então não estão vendo que o pensamento faliu? Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos para viver. Raciocinar é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim, quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase do pensamento, a natureza está destruindo todos os pensadores. E por isso o pensamento está falido. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Para resolver tem que raciocinar. Tem que conhecer cultura racional. Então aí cessarão os males da humanidade porque estão certos com a natureza. E por isso todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal, aqui nessa deformação racional. Todos raciocinando começaram a acertar. E pensando, os desacertos se multiplicam, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Com raciocínio cessarão todos os males da humanidade. Com raciocínio todos florindo racionalmente. Com o pensamento todos regredindo racionalmente.
para ver que todos, queiram ou não queiram, por consequência natural da natureza, todos têm que raciocinar. E essa é a voz suprema universal, raciocinando tudo de bem para melhor sempre, pensando tudo de mal para pior sempre. E o mal por si mesmo se destrói. O que está acontecendo com os pensadores? Estão sendo destruídos pela natureza porque terminou a fase do pensamento. No raciocínio está a abolição da morte, porque essa energia que está materializada na glândula pineal é desmaterializada pela cultura racional e fica pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, todos com os seus corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é isso que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo. Agora quem vive pensando está vivendo por conta do à toa, porque a fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. E o pensamento está falido, e um falido está vivendo por conta do à toa. O à toa é aquele que nem o diabo quer. Enquanto viverem pensando, estão indo para pior. Para acabar com todos esses males que estão destruindo a humanidade, tem que raciocinar.